Direto. Podem chegar aqui os nossos convidados. Temos aqui dois grandes convidados ilustres neste programa, é isso, Zuzu? De um lado, do lado esquerdo, o Guga Noblar, da mesa aqui. E do outro lado, nossa querida Pietra Bertolazzi. Você está usando... Ó a Pietrinha. Você está usando... É tudo ali junto? Ó a Pietra, que linda. Sami que vem pra cá. Respeita a Pietra, hein? Beleza? Senão ela vai puxar Respeita as minas, vai puxar a carta do feminismo aí. Ô, Guguinha, você tá usando o Regener? Tá vendo, né? Tá pretinho. Tá bonito, hein? Tô lindo. Não, também não Tô lindão. Não força. E aí? 50 tons de cinza. Que lavada que vocês tomaram, hein? Você considera? É muito bom perder ficando com 6 milhões de votos na frente. Mas isso aí esquece. Esse é o tipo de derrota que eu desejo sempre. Aquela derrota que você tá na frente, você só precisa de um ponto e meio para vencer a eleição, mas é uma derrota. Eu sei que por dentro você tá tremendo. Não quer perder o sorriso no rosto. Você não vai perder esse sorrisinho. Você achou que ia ser fácil levar. Não, olha, eu disse lá no Morning, eu falei, engraçado, sabe? Você tá brigando muito e falando palavras de baixo, cada um e quer derrubar o Paulo Matias. O Paulo Matias. Quer derrubar o Paulo Matias. Vocês tomaram uma chupada. Eu nunca falei palavrão, mas o outro lá sim. Agora, olha só o detalhe. Eu disse lá no Morning, semana passada, que o Bolsonaro, que o Lula teria 48,5. Esse foi meu palpite. Eu falei, eu acho que vai ter segundo turno, que o Lula vai bater na trave e vai ter 48,5. Falaram nada. Por acaso, ele tá com 48,4. Por que eu disse 48,5? Porque eu sou um gênio da estatística? Claro que não. Jogou búzios. Porque eu acompanho as pesquisas. Eu segui a tendência. Agora todo mundo acertou. As pesquisas? É óbvio, Superman acertou. Agora todo mundo acertou. É impressionante como vocês acertam depois. A pesquisa de fato errou. A pesquisa acertou. A pesquisa IPEC, Datafolha e IPESP, que são as que eu confio mais, elas apontaram a tendência. Foram as piores. Ganhar, que tendência? Perder por o número da Mega Sena ninguém acerta. Enfim, chegar perto de ganhar no primeiro turno. Mas a tendência era que ele errou perdesse. Pra cacete, a tendência era que ele perdesse. Não, errou pra que cacete. Ele tava com 50 pontos e todo mundo da imprensa falava, é claro, que ele vai ficar, que ele deve bater na trave. Se ele tivesse uma folga, 53 nas últimas pesquisas, eu acho que a imprensa teria apostado na vitória no primeiro turno. Mas no último dia, no sábado, era 50% no Datafolha. Não tinha gordura pra ele conseguir vencer no primeiro turno. Eu falei até antes disso. Mas não tinha nem na primeira vez que ele se elegeu, Guga. Como é que você acha que nem agora... sozinho ele ganha no primeiro turno. Mas eu nunca achei. Nem sozinho o Lula ganha. Pobres, eu nunca achei. Ele nunca teve essa chance. Você achou sim. Você achou que ele ia ganhar no primeiro, não. Você achou e você trabalhou pra isso. Marcou a tatuagem pra hoje. Você marcou a tatuagem pra hoje. Pro dia 3. Eu nunca postei. Você marcou a tatuagem. Agora vai ter que esperar mais 30 dias. Galeria desmarcou a tatuagem. Nunca postei. Nós sabemos. É verdade, é verdade. Muito bem. E aí, minha querida? E você, como é que você vê, Pietra? Como é que você viu esse primeiro turno? Eu sou eu sou bem cética em relação às pesquisas. Eu não consigo acreditar em nenhuma pesquisa. Eu não sei se vocês já acompanharam, vocês já viram alguém fazendo essas pesquisas. O cara vai lá pro Baixo Augusta, entrevista 200 pessoas, vai lá pra porta da USP, entrevista mais 200, e assim vai fazendo até dar 2.000 pessoas. Eu acho que 2.000 pessoas é muito raso pra você bater um martelo e falar, não, vai dar tanto, vai dar Y, vai dar... Então é muito relativo, tanto que existe essa disparidade muito grande entre uma pesquisa e outra, né? Tem aquela do Paraná, que deu o exato extremo oposto, não enfim. é tão baixo assim, a questão é a amostragem. Mas é que é muito pontual, os lugares que eles vão, entendeu? É muito tendencioso. Quem tá lá, o pessoal que tá lá trabalhando nesses órgãos são todos da esquerda. Então é tendencioso sim, não adianta falar que não. Com certeza eles fizeram um péssimo trabalho. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar um negócio. Você sabe eu já entrei no Ibope. Você sabe o que é a pesquisa? Você sabe não é. Não é questão de esquerda ou direita. Você sabe por que a pesquisa não funciona? Por quê? Porque o cara, ele não gosta de falar isso. Porque o voto é secreto. Então você não gosta. Você acaba respondendo qualquer coisa que o cara falar. Exato. Você responde pro cara, fala, o voto é secreto. Pode ver, o voto é secreto. Você não gosta nem mostrar pra quem você votou. Você leva o santinho. O voto é secreto, cara. Você não abre voto. Lógico. Mas... Agora, vocês fizeram campanha. Você do consórcio, você é o representante do gerente do consórcio. A Folha, você, a redação. Vocês fizeram uma campanha pro Bolsonaro perder no primeiro turno. O que aconteceu. Porque você sabia que aí ia ser a chance. O que aconteceu foi agora é outra eleição. Não, sinceramente, essas pesquisas, elas de uma certa maneira atuaram a favor, agora que saiu o resultado, a favor do bolsonarismo, porque eles deram muito mais grana. Eu sei. Muito mais grana, porque todo mundo achava que eles... Com essa cascata de que o Lula podia ganhar no primeiro turno, eles desanimaram o lado e agora eles conseguiram inflar o outro, que acha que venceu. Guguinha, apesar de ter perdido.
perdido. O que vocês fizeram com o Ciro pra ganhar no primeiro turno? Virou as costas. Não se faz nem Sacrificaram o cara. cachorro. Né? No caso. O Ciro não. O Ciro sacrificaram o cara. Você, o consórcio e os institutos de pesquisa. O Caetano Veloso. Deixa ele falar do Ciro. Que é Caetano Veloso. Deixou o violão pra ele. Cirão sinalizou, assim como o Tebet, que podem ir pro Lula. A Tebet irá. A Tebet na Austrália já é Lula. Agora o Ciro, eu acho que se ele não for o PDT, óbvio que vai o partido dele. Agora, ele já sinalizou que também pode ir. Para de mentir aqui pro público. Não, ontem. Você não aqui, viu ontem? A risadinha. Você acha que ele vai? Você acha que o cara que tomou pernada, é a 10ª pernada que ele toma? O PT não tinha esperança do Ciro, agora tem. Lógico que não O Ciro vai pra casa. Veremos. Ciro vai Primeiro, pra Jucão, qual a estratégia agora? Parece que você está confiante. Qual a estratégia agora? Olha, vamos ser realistas. Esse papinho de que o PT perdeu, falta 1,5 ponto para o Lula vencer a eleição. Dificilmente quem não vota, quem vota no primeiro. Esquece. Ô, amigão, não vota. Zerou. Vota no primeiro. É outra eleição, amorzinho. Volta 7K. É outra eleição. Outra eleição, outra campanha, outro tudo. Olha, a realidade é a seguinte. Guga, nenhum cientista político lê do jeito que você tá lendo. Você tá viajando na maionese. Por qual que eu tô viajando na maionese? Peraí, vamos deixar o Clark Kent do Paraguai falar por que eu estou viajando na maionese. Se eu fosse do Paraguai, eu teria um corte sem desqualificar o oponente. Eu quero ouvir. Paraguai é o corte sem desqualificar o oponente. Sem Paraguai. Sem desqualificar o oponente. Chamou de Superman sem cara. Cortou o cabelo na faca, mas tudo bem. Tá bonito o cabelo. Tá, não fala do estranho. Não fala isso. Tá estranho. Tá Mas tá bonito, tudo bem. Wolverine. Não vamos entrar nesse mérito. Nenhum cientista político, que o barbeiro ninguém que faz. trabalha com estatística e ninguém que trabalha com campanha eleitoral fala o que você acabou de falar agora. Exatamente, Clark. Falta 1,5. Isso é loucura. Isso não é loucura. E eu já li isso de várias pessoas. Primeiro, você é o primeiro aqui em rede nacional que tá falando isso. Que bom que eu sou o primeiro na Jovem Pan, mas não no planeta e nem muito menos no Brasil. A realidade é o seguinte, o Lula acabou a 1,5 ponto de vencer a eleição. E geralmente a abstenção do primeiro turno é igual ao do segundo. Se for igual, se não for uma abstenção maior, é provável que os 48,4 que votaram nele, votarão de novo. Com exceção de Alckmin, ninguém nunca teve menos voto num segundo turno numa disputa presidencial. Pela o lógica, Alckmin teve, meu bebê. Lula, Geraldinho, já seu tem vice. 48,4. Esses votarão nele de novo. Vice, ele só precisa de 1,6 e mais um voto. Ele precisa, são 9.989.000 votos em jogo, se a gente levar em conta a mesma abstenção. São quase 10 milhões de votos. O Lula vai precisar de menos de 3. O Bolsonaro vai precisar de 7 milhões de votos. Mas a abstenção Quem venceu ontem, vai. Lula, mas Bolsonaro. eu acho que a abstenção que vai ser o foco. Mas a abstenção já foi alta também. Porque o cara vai falar, ó, se não votar, vai dar outro resultado. A abstenção foi a recorde, a de ontem. Se for recorde, levando em consideração que vai ser recorde de novo, sim, mas... o Lula precisa de 3 milhões. Bolsonaro o Lula já raspou o tacho, meu amigo. Não raspou tacho nenhum. Vocês já rasparam o tacho. Não tem mais nada no tacho. Pela desaprovação. Genocida, assassino, bandido. Não, e outro lado. Passaram a perna no Cirão, coitado. O Ciro estará chorando. Que tá brincando. Não. Dinheiro pra, não vem, não. Não vem com essa conversinha, não. Auxílio bombado, conseguiu travar a gasolina e não deu certo. Vocês pegaram todas as pesquisas, era assim. Não deu certo. Primeiro turno já está garantido para Luiz Inácio, vai ser no primeiro turno. O que você fez de campanha para... Não ganhou no primeiro, é outra eleição. Vocês estão vibrando só mais um dado para acabar com a vibrando alegria. Nada, é a realidade, Bolsonaro meu amigo. Teve 46 quando era um desconhecido em 2018. Agora, com toda a caneta na mão, arrombando o Brasil para fazer campanha. Caneta? Arrombando o Brasil, a mídia toda contra ele, Guga. Você sabe, você é um desses caras. Tá todo mundo contra ele todos os dias. É manchete acabando com a vida do cara todo dia, há 4 anos. Há 4 anos. Olha o mansplaining. Bolsonaro tá rolando mansplaining, Agora ele teve 43 com a máquina na mão. Significa... Você está sem senso. Você, como bom jornalista que tem que ter o senso crítico. Tenho, total. Não pode ser torcedor. Vocês que estão torcendo. Tô torcendo nada, é realidade, bicho. Realidade que ele foi bem. Você vai falar que falta um ponto? Lógico que não. Faltam 3 É outra eleição, amigo. É outra eleição. Mas lógico que é, bicho. É outra eleição. Tem uma questão da economia. Eu concordo com você. Tem uma questão da economia. Qualquer presidente, qualquer governador usa a máquina para ser reeleito. Claro. Não adianta criticar o Bolsonaro. Pouco mais. Todo mundo fez isso. Mas ninguém pôde fazer na véspera da eleição. Mas deixa eu te falar, desemprego está diminuindo. Isso é um fato. Desemprego tá diminuindo. A inflação tá melhorando.
Isso tende a ajudar o Bolsonaro. Isso tende a diminuir, porque, de fato. Então, aí não pode ser uma chave pro Bolsonaro virar, porque esse mês, com a economia ajudando, eu acho que as pessoas olham muito inflação e emprego. Eu também acho. Então, você tem toda a razão. E eu não tô dizendo que o Bolsonaro não tem chance de vencer. Eu tô dizendo que para ele é muito mais improvável vencer do que para o Lula. Claro, seguindo o histórico que foi dado, inclusive, de toda eleição quem entra como em primeiro lugar vence. Você lembra a Dilma, a Dilma e o Aécio? O Lula... Você não lembra, você esqueceu já. Você viu a última eleição, você já esqueceu. Eu lembro a última eleição. Lembra nada. O Lula tá muito melhor do que naquela. O Lula, ele teve 48... O Lula tava preso. Ele teve 48. O Jaiminho. 4. Era o Jaiminho. Ele teve, na melhor votação do Lula... E o Jaiminho, hein? Em 2006, fala do Jaiminho. Fala do Jaiminho, bebê. Olha, Jaiminho vai ser, quem sabe, o ministro da Fazenda. Pelo amor de Deus. Ele é bom. Não. Puta merda, hein? Não fala isso que você já perdeu 1 milhão de votos agora. Você perdeu 1 milhão de votos. No Alckmin, Jaiminho, você falou, já eu pensei no Alckmin. Você perdeu 1 milhão de votos agora. Tô falando do Alckmin. Deixa a nossa... Você tá muito falastrão. Tô demais. Tá animadinho. E aí? Falei muito. Não, e tá tudo bem. Que bom, já aguentou. Quer um tema, ele tá falando das estratégias. Peraí, deixa ela falar. Pra ajudar. Não, ele falou, né, o que isso quer dizer, né? O que essas votações querem dizer agora? Quer dizer que o PT fez um trabalho muito bem feito durante 12 anos, né? Os caras se infiltraram, sim, nas mídias, se infiltraram, sim, nas instituições de ensino. Hoje você tem palanque, imagina, todas as escolas privadas de São Paulo fazendo palanque político para Tabata Amaral, para o próprio Boulos, em todas as escolas bilíngue, fazer palanque político. Então toda essa corja esquerdista, militante, já está infiltrada nesses lugares e óbvio que isso reflete também na mídia. Mas você está falando dos riquinhos? O Faria Luller também. Que ele está pouco preocupado. Ele está pouco preocupado com essas questões da economia que vocês estão falando. O Faria Luller é o único que está. Mas fora ele, o povo não está preocupado com isso. Ele não quer saber número de economia e tal. O povão não... Então, isso é o papo do Faria Luller que eu tô falando. Mas eu o povão tá preocupado com outras coisas, cara. Ele lê a manchete. A Bolsa, por exemplo, hoje está subindo grande parte pela bancada do PL, conservadora. O mercado entende e comprando, porque uma coisa é o cara querer, outra coisa é o cara pôr dinheiro. Não, mas não é isso. Tô falando da base, afegão médio pra baixo. Não tô falando de analistas economia. Esse discursinho de estatística pra cá, estatística pra lá, não vai colar agora nesse segundo turno. O negócio vai ser a moral dos candidatos. A imagem do Lula corrupto, Lula quadrilheiro. Pra direita interessa muito mais saber quem é a favor ou contra o aborto, quem é a favor ou contra a ideologia de gênero. Porque é importante. A moral precede qualquer o discurso de moral, do jeito que ele é feito, ele é feito de uma maneira que é um jogo baixo. Por que é um jogo baixo? São os valores... por exemplo, como alguém que é a favor do aborto e ele não é? maneira leviana. Já falou, já. A única pessoa que perguntou pra própria esposa se queria abortar foi o Bolsonaro, que perguntou pra Ana Cristina... Não vem fazer campanha. Não, é muito baixo. O cara tá nessa. Ninguém tá falando da vida privada dele. Vocês estão dizendo que o cara é abortista a favor de... Ele é. A esquerda é abortista. Você não é abortista, cacete. A esquerda é. Você vai falar que você não é abortista? Pergunta pra qualquer feminista militante vai votar na esquerda. Por que feminista vota na esquerda? A vida inteira falando que é abortista, agora ele não é. Porra! Lula e Alckmin, semana passada, deixaram claro que são contra alargar qualquer discussão sobre aborto, eles já falaram. Quem? Eles são isso aí não tem nem no plano de governo, eles não falam isso. Eles não falam isso, Guga. Ele é a favor, é por isso que é um jogo baixo. Deixa eu falar pra você. A esquerda é a favor, isso é uma pauta da esquerda. A liberação do aborto é uma pauta da esquerda. O jogo é tão baixo, vocês viram Constantino? Por que é baixo? Estão falando de vida. Não foi terra plana, falando de Venezuela, falando de Nicarágua. Mas é o que falar do Foro de São Paulo é terra plana pra você. Então, qual que é a parte terraplanista? De falar de uma organização criminosa esquerdista que está assim dominando a América Latina. Você tem... Não é. Olha o que estão fazendo. Olha o que os governos comunistas estão fazendo na América Latina. Estudantil, ninguém se importa com o Foro de São Paulo, a não ser ninguém se importa. Se hoje o Lula não tivesse um endosso que ele tem dos outros países da América Latina, ele não estaria com esse apoio todo, não estaria com essa relevância toda. Porque a direita que criou teoria de conspiração me obrigou mas tem vídeo dele. Peraí. Nem o MSTmista hoje nega
nega que existe o Foro de São Paulo. Mas se você não leu, aí eu já não. Aí é falta de você ler, de você pesquisar. Então. Mas você devia ir atrás dos vídeos, das palestras que eles falam lá, o que se fala lá dentro. Hoje tem YouTube, você entra, você vê o que você quiser que acontece. Agora existe um conluio dessas lideranças comunistas na América Latina para que elas se fortaleçam. Com o preso leite, né? E não estão preocupados em acontecer com... Tudo bem, não importa se eles estão preocupados com isso ou não. Eles não sabem o que é. Você é amigo do Ortega, você troca, ele tá no seu grupo. Tá no seu grupo, Ortega. É lógico. Tanto é relevante que o Ortega tá 20 anos no poder e só agora ele começou a botar o Brasil pra fora, entendeu? Porque existe um apoio de um conluio do Foro de São Paulo. É muita ignorância essa ignorância. Pra fingir que o partido vem da igreja. Não é do Ortega? Você vai falar que o Lula não gosta do Ortega? Ligar ele pra dizer que vai fechar a igreja é muito leviano. É um caminho. É muito leviano. É o que todo país comunista faz. Depois que cagou na cabeça do coitado do Papa, eu não duvido não. Olha, pergunta pra um bolsonarista o que você acha do Papa Francisco e pergunta pro Lula. E vê os dois falarem do Papa, que é o maior representante da igreja, você vai ver quem é que tá... Não vem com essa conversa. Agora é o seguinte, presta atenção. Não, eu sou católica. Você não sabe o que você tá falando, cara. Você não sabe o que você tá falando. Não, mas... Qualquer bolsonarista. Acho que isso é importante esclarecer. Porque ele falou do Papa. Ele falou do Papa e ele não sabe nada de catolicismo, Guga. Eu sou judeu. Primeiro que eu não sei mesmo. Por isso. Aliás, sei um pouco. Eu queria ouvir o catolicismo vem do judaísmo. Eu queria ouvir o esclarecimento da Petra, porque pelo jeito você não sabe nada do que você tá falando. O Paraguai tá chateado. Sem briga. Existe o católico de BGE, que é aquele católico que, né, o católico que fala que é... Não, o que você acha do Papa? Que é o católico realmente de BGE, que ele não vai na missa, que ele não é realmente um cristão. Presta atenção. Não, o PT vem da igreja. Presta atenção. O PT vem da igreja. Presta atenção. O PT vem da igreja, Guga. Desde quando o cristianismo apoia? Teologia da igreja. Não sabe nem o que fala na hora da Os trabalhadores, lá no Colégio Sião, aqui de São Paulo, eles se uniram com... A teoria da libertação é uma porcaria. Teologia da libertação, né? Comunismo infiltrado na igreja, claro. O Papa é comunista? Deixa eu falar sério. Comunista? Que Papa? O negócio é aqui. Agora, Guguinha, agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Só quero mostrar quem é que ataca a igreja. Presta atenção, Guguinha. Quem que ataca a igreja? Os bolsonaristas. Os bolsonaristas atacam a igreja? Em que momento? Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Papa, tem um que tá sendo processado, inclusive. Quem vai me falar? Mas qual que tá atacando? Mas não dá pra você pegar um cidadão que vota no Bolsonaro e falar que ele representa os católicos, os cristãos. Cara, isso é uma loucura, é sandice. Você pegar um exemplo pra representar os católicos bolsonaristas. Pietrinha, calma. Calma. Respira. Jesus! Agora é o seguinte. Esqueçam tudo que nós vimos. Não, isso aí não é treta. E vixe! Treta. Então já tá muito pior. Ó, presta atenção. Zerou. Tudo aquilo que você... Esse complô que fizeram pro Trump também nos Estados Unidos. Foi a mesma coisa lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa com a italianinha agora que ganhou, a direita ganhou. O Macron vai lá, eles destroem. Fala, vai destruir a Itália. Não aceita. O que acontece é o seguinte, essa galera não aceita mais que tem gente pensando de um jeito diferente. Ou seja, tem que ser o pensamento deles, o pensamento desse globalismo que eles chamam. Tem que ser oposto. Não é oposto. Quem não aceita não é oposto. São esses que falam que o professor doutrina na escola. Calma, deixa eu só terminar. Não, pera lá. Deixa eu só terminar. Cara, eu não sei nem por onde começar. Deixa eu só terminar. A gente acompanhou aqui, não sei interesse de quem foi, um puta boicote ao Bolsonaro. Isso a gente viu dia após dia acontecendo. As imagens de 7 de setembro, não aparecer, a mulher dele não pôde fazer campanha, que sempre a gente viu isso, a dona Marisa falando. Por mais de 25 minutos. Não podia falar. Ou seja, foi um puta boicote. O Bolsonaro saiu vencedor, sim, nesse primeiro turno, pelo que foi feito contra ele. Pelo sistema da política do consórcio. Não, eu sei, era o Bolsonaro. Fez muito mais, eu sei, não interessa. Eu tô falando o seguinte, agora tem o segundo turno. Tem o segundo turno da eleição. O PT vai ter que falar por que veio. O Lula vai ter que falar. Verdade. O que ele vai fazer na economia? Quem vai ser o ministro dele? Só que ele não está falando. Eles trabalharam, vocês, né? No caso, vocês trabalharam na rejeição do Bolsonaro. Falando, não, ele está tão morto, ele é genocida, ele é não sei o quê, que a gente já vai acabar com esse cara no primeiro turno. E não acabou.
Agora é outra eleição, meu amigo. Se prepara. Mas eu concordo que o Bolsonaro tem chance. A perspectiva do Lula ganhar é muito maior que a do Bolsonaro. Tem muita chance. Sendo realista, é muito maior. Não veio com salto alto. O Lula alto. conseguiu 57 milhões de votos para um candidato que é a oposição aqui. Mais daquele esquema. Mais eu sei. É porque mas a pesquisa criou esse clima. O cara em Minas votou no Zema e no Lula. É a verdade. Em São Paulo eu conheço gente que votou no Lula e no Tarcísio. Só parlamentar da direita e Lula. Não faz sentido nenhum. É verdade. Olha, nisso eu quero... Vocês estão muito nervosos ou não? Vocês querem uma água? Vamos fazer uma pergunta pro Guga. Como a Pietra é bonita, né? Linda. Querendo. Fazer uma perguntinha pro... Também é bonita aqui briga aí. Klein. A Klein também é linda. Clarice. A Klein, Amanda Klein. É linda. E boa também, né? Ô, Guguinha, queria fazer uma pergunta... Ela tava triste ontem. Tava. Olha, é porque ficou um sentimento, né, de um pouco disso, de o cara que perdeu ganhando, porque na pesquisa ele podia ter perdido o primeiro turno. É Dilma, ele perdeu, ele tá Lembra 6 Dilma? milhões atrás. Ele Dilma já perdeu, voltou. gente. O Bolsonaro, que tem a máquina do lado dele, ficou em segundo, isso nunca aconteceu, é inédito. Todos conseguem se eleger. Ele acabou 6 milhões atrás. Ele perdeu. Não é que ele tem a máquina, só que por 2 anos ele ficou estagnado, porque ele não conseguiu fazer nada pela pandemia. Né, o Fica em Casa impediu que ele fizesse um monte de O Bolsonaro, várias questões. O Bolsonaro ele só foi desautorizado o tempo inteiro, cara. A vitória do isso a gente viu. Fora o Congresso, fora ele, fora o Senado, fora o Congresso, todo mundo. Por isso que eu falo pra você, entendeu? O Bolsonaro não é vítima, jamais será. Ô, Guguinha, deixa o Albeta, vai lá, Albeta. Bolsonaro só foi desautorizado. O Bolsonaro chegou ao ponto. todas as regras. Mas que regra? Ele subiu no Qual regra que ele desautorizou, Guga? do Brasil. Nossa, que grave, né? Ele subiu. Cara, ele foi prestar condolências à rainha. Tinha um bando de fã dele na rua. Ele resolveu ir lá dar um aceno de. Fez uma gentileza. Qual que é o erro? Qual que é o erro? Quero que um candidato. Mas o que muda pra você isso, cara? O que muda é que ele tá usando o nosso Estado. Isso aí é o consórcio. Tapetão. Você tá um puta Zé consórcio. Não é Zé consórcio, não. Tem igualdade de competição. Você não pode fazer uma competição. As pessoas que estavam lá na rua já estavam apoiando ele. Ele só foi fazer um aceno. Ele foi simpaticão. Mas é tudo que vocês conseguem falar. Não teve 200 vezes. Agora vamos falar de quantas vezes a Constituição foi desrespeitada pela oposição? Quero saber. Vamos falar Daniel Silveira, vamos falar Lando Santos, vamos falar da perseguição. Polícia Federal. Não é oposição? Não é Polícia Federal. A gente sabe quem mandou prender, né? Eu não quero outro... Ô, Guguinha, você sabe. Ele foi preso com... Deixa eu te falar. Pelos 3. No fundo desse coração, esquerdista que você tem um puta coração esquerdista. Mas lá no fundinho, você sabe. Você sabe. Acho que o Guga vai fazer o Alba. Superman. Deixa o Alba. Vai lá, Alba. Guguinha, ontem eu lembrei muito de você na apuração e eu queria uma resposta sincera, porque eu estava vendo a apuração aqui na Jovem Pan, acompanhando, porque um cara que saiu da cadeia, preso, condenado, tá ali no segundo turno, com chances de ganhar. Eu queria, e eu ficava me perguntando como isso era possível. Como isso é possível? Olha, calma, eu vou fazer a pergunta. Calma. Como isso era possível? O cara confirmado que o cara foi preso, 500 instâncias. E eu ia perguntar pra você, eu falei assim, eu vou perguntar pra alguém que apoia esse candidato. O que você espera desse governo Lula, o ministério, pra você tentar me deixar mais tranquilo? Olha, a condenação dele foi anulada, o juiz foi considerado suspeito. Foi descondenado. E ele foi julgado em 17 processos. Ele foi absolvido em 16. A ONU me absolveu. O único que ele foi condenado foi o do Sérgio Moro, que todo mundo viu depois como é que foi feito. Não é absolvição. Não é absolvição. Então, assim, ele não foi absolvido. A ONU me absolveu. Ele não foi absolvido. Absolvido pela ONU. Ele mesmo falou isso. Vou repetir. E a turma toda foi processado em 17 casos. Em 16 ele foi absolvido. No único que ele foi condenado, a condenação caiu. Que significa que ele é inocente. Até que ele seja condenado de novo, como qualquer brasileiro, você é um inocente. Ele precisa de um novo julgamento. O julgamento foi considerado viciado e o juiz suspeito. A gente precisa... não dá pra dizer, portanto, que ele é um condenado. E o que eu posso esperar do governo alguém dele? que a gente deva tratar como um bandido. E o que eu posso esperar do governo dele? O que a gente deve esperar do governo dele? O que ele está prometendo? Um governo de centro, um governo onde ele vai fazer tá prometendo um governo mais uma vez um governo de centro, como foi o primeiro governo e os dois governos do Lula. Não, nem vem que você falava que era centro-direita. Eu já ouvi você no Morning Show falando que o PT era centro-direita. Então, isso é equivalente a... Eu não sei... Mas como que você define uma pessoa que enxerga a realidade assim? Não.
Estudo. Falar que o Lula é centro, realmente é. Eles fizeram uma distorção. O centro era 5. A esquerda era 10, direita 0. Aquele governo. Quem fez estudo? Quem fez estudo da Pera lá. Aqui não é morning show. Aquele Lulinha Paz e Amor foi pra enganar o povo. Lula é paz e amor. Aquele foi uma. Foi o Mendonça. Ele achou bom. Como é que ele chama lá? O Duda Mendonça. O Duda Mendonça inventou esse Lulinha. Porque ele pagava, né? Ele comprava pra não ter treta. Ele dava grana pra galera não tretar com ele. Por isso que não teve treta. O Brasil cair no ranking pagava, dava dinheiro pra mim, dava dinheiro pra todo mundo, não ir contra ele. O Lula verdadeiro foi no segundo mandato. Gente, mas no primeiro já teve mensalão, né? né? Mas ali foi Lulinha Paz e Amor. E o Duda Mendonça inventou. Os velhos lembram. Os velhos não esquecem. E o Duda Mendonça foi preso também. Foi preso. Não, ele não foi Todos preso. foram presos. O Duda Mendonça não foi preso. Posso falar? Ele não foi preso. João Santana foi preso. O Duda foi absolvido. Deixa eu também fazer uma Eu quero pergunta. fazer uma pergunta pra Pietro, mas o Guga pode comentar depois. Pietro, 15 segundos. eu vi você falando bastante Todos das foram pautas, presos. Duda não tradicionais, mas pra mim o maior Ele foi absurdo, absolvido. e talvez tenha mais gente se movendo, são as pautas econômicas. Porque o Lula quer acabar com o teto de gastos, ele quer estatizar tudo, quer controlar preço, quer revogar. Sim, é tudo que a esquerda quer. Por que eu vejo a campanha do Bolsonaro indo mais para costumes do que economia? Porque economia vai ser o seguinte: se fizer isso, a gente vai perder emprego, a gente vai ser um país pobre, vai ter inflação. Por que você acha que estão mais para as pautas da tradição do que para as pautas econômicas? Olha, eu não acho. Tanto que você vê o Paulo Guedes dando entrevista em tudo que é canto hoje em dia, né? Ele é possivelmente um ministro que tem mais projeção hoje, porque as pessoas estão interessadas nas questões econômicas do governo. Não, muito pelo contrário. E o Guedes é um gênio da economia. Eu não sou uma pessoa que entende de economia, nada, mas assim, eu sei um mínimo para saber que o que ele está fazendo é o certo. Né? E todo mundo está vendo isso, inclusive os Faria Lulers. Né? Quem em sã consciência defende que não tem que existir um teto de gasto, né? Que é o samba meu boi ali no Congresso pro Lula voltar a fazer o que ele fez durante todo o mandato dele, né? Que é usar tudo isso para desviar e gerar todo aquele sistema de corrupção que sempre existiu. Qualquer pessoa minimamente decente sabe que tudo que ele defende, mais Estado, isenção do teto de gasto, isso aí são pautas da esquerda. Isso aí caminha, sim, para um sistema de governo comunista. Mas o Bolsonaro defende os valores, ele consolida nele os valores, né? Isso que é importante. E consolida os valores. Sim, porque ele já está mostrando com atitudes, né? Que economicamente ele foi fenomenal. Nenhum país fez o que o Paulo Guedes fez, né, no Brasil em relação à pandemia. Então, o Bolsonaro concentra isso e ele deixa. E ele sempre falou, ele sempre assumiu que ele não é um cara que entende de economia. Ele sempre falou: deixa o Paulo Guedes falar, deixa ele se virar, dou total autonomia e eu vou me concentrar no que importa. E o presidente tem sim essa obrigação de se posicionar moralmente em relação a uma nação, né? Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença encantadora dessa dupla fantástica. Olha, só pra dizer, né, o Duda Mendonça foi preso, mas por causa de rinha de galo. Mas foi preso. Mas foi preso, babaca. Mas foi preso. Mas a história lá da... Aqui, ó. CPI das pesquisas. Estão pedindo aqui, ó. Pantera Negra, Bolsonaro presidente. Vai ter que depor lá. É outra eleição, meu amigo. Lula vai... O jogo zerou. Guga vai depor lá. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Tudo que você viu ontem, acabou ontem. Acabou. É outra eleição. É outra eleição. Novo filme. É outra eleição. Agora, uma coisa a gente vê. O brasileiro é conservador. Tem muito. O brasileiro é muito tem muito conservador. Não, Guga? Quem que não quer, quem que não abraça essas pautas? O brasileiro, a gente não é meio a meio nem a pau. O brasileiro é muito conservador. O Lula casou de novo aí. É muito conservador. Família, a favor da família. O brasileiro é família. Olha, todo mundo é a favor da família. Isso é você não é. Eu sei, mas isso aí... Não é. Mas, Guga, se você pegar... Isso estava esquecido. Isso estava esquecido. Isso estava esquecido. Não existe. Isso estava esquecido. Ficou muito tempo progressista. Que são os modernos. São os modernos. Não é que é contra a família. Eles são a favor do relativismo dos papéis. É, isso aí. Que embasam a família. Não tem só família, constitui a família. Tem outro tipo de família. Eu sei, mas isso aí era uma coisa que estava esquecida. Tem que ser a favor de qualquer família, desde da tradicional a família que tem 3 mães ou 2 mães ou não, aí também pais. Não, aí você está exagerando. 4 Como mães. você exagera, não? Como você mente para a população? Onde todo mundo é o pai daquela criança. O que foi, Delari? Que você está me enchendo? Então isso aí chama comunismo, sabe? A União Soviética que pensava e fazia isso. Então vambora, tchau. Vai embora. É por isso que você fazia as creches, você fazia as funções comunitárias para que todo mundo, pra caramba. Você quer perder o padrão? Guguinha, senta no colo do papai. Bom,